Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Tribunal de Justiça. O novo presidente tomou posse há pouco tempo, mais ou menos 4 meses, mais de 100 dias. Mas a gente vai fazer um balanço desses 100 dias. O que foi feito até agora para agilizar, para melhorar o desempenho do Tribunal da Justiça e que, de alguma forma, isso impacte a vida das pessoas. O meu convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Duailib. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, fico feliz, agradeço pelo convite e cumprimento aqueles que estão nos assistindo. Obrigada. Vamos começar por esse mini balanço desses dias. Normalmente a gente faz um balanço de 100 dias. Nesse caso, nós já temos até um períodozinho a mais. Nós já temos 4 meses. Você entrou no finalzinho de abril, não é isso? 24 de abril. 24 de abril. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira, até lembro mesmo. 24 de abril, sexta-feira. Então a gente já tem mais de 100 dias. Nesses 100 dias, o que o senhor diria que foi feito e que de alguma forma marcou a sua presença na presidência do tribunal? Primeiro eu gostaria de dizer que foram 4 meses, né, desafiadores. É público notório que o Poder Judiciário Nacional está sendo muito, eu não queria usar um termo bem leve, mas está sendo muito cobrado, desafiado por uma interpretação dada a máxima vinha equivocada de que nós estaríamos recebendo subsídios, que são os nossos pagamentos, exageradamente. E isso fez com que, providencialmente, não só o CNJ que nos fiscaliza, mas como também até a Suprema Corte nossa, o Supremo Tribunal Federal, que determinasse e fez de uma maneira muito drástica no sentido de parar e que se reorganize esses pagamentos. E isso causou um desconforto muito grande na magistratura. Eu imagino. Esse, o senhor diria que foi o maior desafio que o senhor chegou e foi logo dando de cara com ele? De cara. Inclusive porque o Supremo, quando decidiu, essa decisão não foi finalizada ainda, mas ele decidiu e incluiu, inclusive, a folha de pagamento de maio, que não foi da minha responsabilidade. Ah, é verdade. Porque a folha, e porque o responsável sempre vai ser o gestor, e o gestor de folhas é o presidente. Mas em maio eu não era presidente ainda, mas a partir já das folhas de abril, maio e junho, já foi nossa responsabilidade. E nós estamos fazendo o que o Supremo determinou. E há um conflito de decisões. O CNJ autoriza algo e o Supremo diz que não é. E como todo magistrado deve ser, ele tem que obedecer à graduação maior. Então, no nosso caso, eu obedeci, continuo obedecendo, por isso eu tenho a segurança de afirmar que nós não fizemos nada errado, porque nós obedecemos o que o Supremo está determinando. Mas isso causa um desconforto na categoria, nos magistrados. Mas desses 3, 4 meses, nós procuramos ter um diálogo muito próximo com a Associação dos Magistrados e, graças a esse entendimento, que não foi fácil, porque você mexer com o salário de alguém é algo que dizem que o bolso difícil, é a parte mais sensível do corpo, e é verdade. Né? E principalmente os ataques. Eu digo a palavra ataque, mas eu talvez pudesse usar uma palavra menos forte, mas é o que a gente se sente, da imprensa nacional. É verdade. Você assiste e fica assim, poxa, não é assim. Aí não tem como se defender não também tem, nacionalmente. E eu tomei por meta não responder, porque eu fui provocado para responder, eu só respondi e nos prazos foi para o Supremo e para o CNJ. Porque a imprensa não ia compreender. Porque no caso do Maranhão foi destacado pelo Supremo 2 casos. Um pelo valor. Só que esse valor, eu vou aproveitar aqui para explicar para quem nos ouve, e vai ser fácil de entender, eram verbas indenizatórias. Eu vou dar aqui um exemplo popular. Todo trabalhador, carteira assinada, quando vai ser demitido, ele tem direito a verbas rescisórias.
Vou dar um exemplo simples do trabalhador normal, de Isso, CLT. é. Férias vencidas, período de férias não Não gozado, gozados, exatamente. 13º salário. E no Poder Judiciário tem outros benefícios que o desembargador ou a desembargadora, quando se aposenta, adquire e dê um valor grande, porque tem colegas que não gozam férias e vai acumulando, ele não perde as férias. E aí esse valor deu um valor alto, mas não foi pago o valor alto como a imprensa divulgou. Aquilo foi o valor total. Aí é feito um acordo com o desembargador e aquilo é parcelado. Ah, tá. Mesmo assim, o Supremo preventivamente, porque não há decisão final ainda, ele determinou que essas parcelas não podiam ser superior ao nosso subsídio, que é de R$41 mil. Então, o que eu fiz? Esse acordo, que não foi feito na minha gestão, mas foi feito dentro da legalidade, eu repito isso, eu determinei que enquanto o Supremo não definisse o valor do pagamento, as parcelas fossem reduzidas para R$41 mil. Agora, quem estava na expectativa de receber muito mais, Isso, e aí R$41 mil vai dar muitos mais meses tempos do para que se esse esperava, colega que receber, esse ou colega o receber. desembargador que merece, e as aposentadorias vão acontecendo. Quer dizer, o senhor foi chegando e foi presenteado com Com esse abacaxi no meio da sala. Isso. Mas tirando o abacaxi, o que de... Vamos pegar uma coisinha doce? O melão. Teve algum melão, alguma coisinha mais leve, mais suave, que o senhor diria, isso aqui a gente pode avançar, apesar de todos esses atropelos jurídicos que a gente está tendo? Eu diria até que a gente, primeiro, devo agradecer a todos que foram eleitos comigo, o vice-presidente e os corregedores, porque o trabalho continuou e melhorando. A gente procurou modernizar mais ainda o nosso atendimento, naquele objetivo de que o juiz, e aí quando eu falo com juiz, é o juiz de primeiro e segundo grau, ou seja, juízes de comarca, de desembargadores, eles necessariamente não precisam ficar nos seus gabinetes para exercer esse trabalho. Ele tem que ir de encontro à população, principalmente dos mais vulneráveis, daqueles que precisam, querem justiça e não tem como chegar até ela. Então, nós procuramos fazer o quê? Primeiro, tudo aquilo que estava funcionando bem, eu mantive, porque são funcionários comprometidos com a valorização, realmente competentes. Evidentemente que a maneira de governar, eu botei o meu modus operandi, porque eu gosto de ressaltar, que é um caso à parte, porque eu vim do 5º Constitucional da Advocacia, e que, enquanto advogado, tive empresas e tive experiência de gerir, que às vezes o juiz de carreira não tem essa prática, e às vezes não é fácil, tem muitos detalhes, às vezes pequenos, mas que se colocado em prática funcionam, porque na verdade a administração é como se fosse o nosso orçamento, diz muito bem, e a quantidade de funcionários que nós temos, talvez fosse fora a capital, se município fôssemos, era o segundo maior orçamento e administração, como se fosse o município, mas que não é verdade, é muita gente. É muita gente, né? Então isso está sendo muito gratificante, porque nós estamos alcançando resultados, porque nós estamos indo de encontro. E a gente participa, eu gostaria de ressaltar, de um conselho de presidentes dos tribunais de justiça do Brasil, que é o CONCEP. E essa dificuldade, a gente se reúne de 3 em 3 meses, eu tive já 2 reuniões, e a discussão maior é essa, é a dificuldade de administrar essa parte financeira. Eu imagino, principalmente agora, administrar essa parte financeira não está muito mas fácil. o tribunal está apresentando resultados que eu posso lhe dizer. E nós vamos já falar sobre isso no segundo bloco, porque a gente vai dar um rápido intervalinho só para tomar água, tomar café, você sabe já o que a gente faz aqui no intervalo, né? Porque às vezes eu nem deixo o entrevistado tomar água e café de tanto que eu boto ele para falar, né? Mas a gente vai fazer o intervalo e volta já para continuar conversando.
Estamos de volta. Eu estou conversando aqui com o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Ricardo Duailib, e a gente está fazendo um balanço desses primeiros meses de trabalho, o que ainda vem pela frente, quais são os novos desafios e o que a gente já tem de bom para apresentar. Fala aí o que a gente tem de bom para apresentar. Tem um projeto no TJ que eu sou fã e a gente fala muito aqui. É um projeto de conciliação, que eu acho que é uma forma de desafogar bastante o trabalho do juiz, do desembargador, e que funciona muito, muito bem. Como é que o senhor avalia esse trabalho e os resultados que ele tem apresentado na prática dentro do tribunal? Olha, é excelente. Eu vou dar alguns exemplos, eu estou permitindo que eu tenha números, inclusive, mais precisos. Está aqui. É público. Todo mundo, isso é bom para a população brasileira e eu como brasileiro me sinto orgulhoso disso, que com a Constituição de 88 despertou nos brasileiros e as pessoas que aqui vivem, que eles têm direito, que a Constituição lhe garante esse acesso à justiça. Então com isso aumentou muito o número de processos no Poder Judiciário Nacional. O CNJ diz, e com precisão, que o Brasil é o país que mais tem processos judiciais no mundo. É mesmo? É assustador para os outros países a quantidade de processos. Tudo é judicializado, então, né? Por quê? Porque o povo, ou qualquer ameaça de direito equivocadamente interpretada por quem sofre ou não, ele vai buscar o judiciário. Ele diz logo, eu vou para a justiça. Vai e tem essa facilidade. Os juizados especiais, por exemplo, que as pequenas causas, você não paga para ajuizar e é atendido. Ah, isso eu posso dizer, já fui atendida lá. Não é? Já fui atendida. É o que mais... rápido e se resolve logo. E o que busca os que administram hoje a justiça? O próprio CNJ tem buscado muito, incentivar as conciliações. Exatamente. Porque às vezes é um pequeno detalhe que podia encerrar o processo, mas ele fica ali. Ele fica ali e vai inchando e aumentando a carga de trabalho. Exatamente. E a vantagem que eu vejo na conciliação é de que se as duas partes se reúnem com um conciliador junto, e eles conversam, eles vão ver que aquilo pode ser resolvido entre eles. Mas se ninguém falar nada, isso, como o senhor está dizendo, é um número a mais na quantidade de processos que ficam esperando uma decisão e que vai inchar e que vai apertar esse gargalo lá no final, né? Isso já dá para sentir essa diminuição de judicialização de causas que são resolvidas na conciliação, que vocês sentem um pouquinho de folga lá no final? E como? É isso que eu queria dizer. E aproveitar para esclarecer para quem nos ouve, principalmente aquelas pessoas que moram em lugares distantes de comarca, porque o tribunal criou mecanismos, e isso eu tenho que dizer que já encontrei em funcionamento, e eu estou dando mais valorização, pequenas ideias que deram grandes resultados. Por exemplo, o vagão, o que a gente chama de vagão da conciliação. Por que vagão? Porque foi um convênio com a Companhia Vale do Rio Doce, que explora a ferrovia Carajás, e que se teve essa ideia, esse destaque, que o desembargador Nilo é o grande comandante dessa comissão de conciliação, em que a Vale do Rio Doce disponibilizou no seu trem, no trajeto Carajás, São Luís, Carajás, mas tem as paradas Santinês, salvo engano, a Sailândia e talvez em Paraupeba, no Pará. Mas no Pará a gente não pode, não tem legitimidade. Mas na área do Maranhão, as pessoas que viajam de trem descobriram, porque foi feito propaganda e funciona, que há esse vagão, há um juiz presente no vagão e as pessoas são alertadas por amplificação interna de som dentro do trem, de que aquelas pessoas que têm problema na justiça poderiam se apresentar. E a coisa mais assim emocionante é que pessoas que não estavam sabendo, mas que têm problema, se apresentam, eles de alguma maneira têm que identificar
o processo, isso. que não é muito fácil, mas ele Imagino. sabe quem é a parte contrária e pelo serviço de internet, porque isso é excelente, a internet a Starlink que está instalada nos vagões, o juiz faz contato com a parte contrária Lá e ali mesmo. é feito acordo. Agora, são causas menos complexas. Sim, claro. É direito do consumidor, é direito matrimonial, por exemplo. Já teve um caso que ficou fantástico, que eu achei. Quer dizer, quem ouvir vai achar também que estava um senhor lá acompanhado que queria fazer a sua união estável. Aí o juiz perguntou, mas você já é separado? Não quer logo separar da primeira, fazer logo o divórcio? Como é o nome da sua ex-mulher? Aí ligaram, a mulher concordou. O que aconteceu? Ele fez divórcio e casou com a outra. Gente, ele entrou no vagão e saiu casado. Só com a companheira. E o divórcio lá atrás mal resolvido. Não, o divórcio não tinha. A separação foi regularizada. Quando ele saiu deste trem, ele saiu legitimamente divorciado e casado novamente. Imagina a satisfação desse casal. Isso durante a viagem. Gente, é interessante, é muito interessante, porque você, de repente, você vai fazer uma viagem, né? Eu já fiz essa viagem, vou fazer uma matéria, ela é longa, ela começa às 8 horas da manhã e vai chegar em Parauapebas lá para 8 horas da noite, mais ou menos. Não, mais de 8 horas, 10 horas da noite, porque eu fiquei logo em Açailândia. E ali pode fazer muita coisa, muito tempo. E se você tem um serviço desse à sua disposição, você já imaginou como pode facilitar a sua vida? Isso as pessoas já tomaram bastante conhecimento disso. Está sendo bem divulgado, a própria Vale tem interesse em divulgar. Isso. Tanto que a Vale ampliou, agora nós somos 2 vagões. É tanta procura. Tem pessoas que vão viajar só para fazer esse acordo, que não sabiam o que tinha, porque paga o quê? Só a passagem. Só a passagem, você ocupa e só resolve, um dia. Aquela viagem que demorada fica uma viagem proveitosa nesse sentido, de resolver os problemas da pessoa. Às vezes é problema de aluguel, coisas de consumidor. Quer dizer, que ele ia passar muito tempo esperando por uma resposta da justiça, até que esse processo chegasse na mão do juiz, desembargador. Exatamente. Até ele ter essa resposta final, vamos botar em média assim, uns 3, 4 anos, sendo muito otimista, né? Lá ele resolve num dia só. É na mesma hora, porque o contato é feito por um juiz, um magistrado, com a parte. É tudo gravado, ele sai com a certidão ali na mão e diz assim, sou divorciado e agora sou casado. Eu entrei aqui com uma companheira e saí aqui já com minha esposa, casadíssimo da Silva, muito legal. Outro detalhe importante, porque nem todo lugar o trem passa, né? Aí nós criamos o ônibus da conciliação. Meu Deus, a conciliação está indo já. Está indo porque isso reduz a carga de trabalho, reduz... Olha, eu vi aqui, são 53 mil processos que foram baixados no ano passado. A pessoa quer 53 mil processos que saíram de uma fila enorme, né? E esse ônibus da conciliação, a gente ter feito isso em polos. Por exemplo, eu cheguei a participar agora, domingo passado, em Paulinho Neves, já na minha gestão. Estava lá o ônibus da conciliação, com a mesma equipe, que faz o mesmo trabalho que faz no vagão. E as pessoas da comunidade ali de Paulinho Neves estavam lá. E junto a gente aproveita e chama, tem o vagão do Sebrae, tem o vagão da Defensoria Pública. Então é como se fosse um núcleo jurídico para atender aquelas pessoas naquele dia, naquela cidade. Isso é muito bom, porque às vezes o acesso à capital é difícil, e fiz né? isso também em Caxias. Por exemplo, Caxias eu era eleito, mas não era o presidente ainda. E a ideia é fazer em todos os polos judiciais. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho porque a gente tem a ideia de juízes e desembargadores como pessoas muito acima dos... Não fala bobagem, tá? Bem acima dos mortais, bem acima dos comuns. Mas quando a gente vê a justiça descendo desse pedestal e indo até a sociedade, a comunidade literalmente, resolver um problema... Isso torna essa justiça mais humanizada e eu acho que as pessoas passam a acreditar mais, sim, na justiça. Eu não preciso judicializar, posso resolver através de um processo mais simples que chama conciliação. Isso é muito legal. Só para terminar... Só acrescentar só outra informação que é muito interessante e valiosa e emocionante. É que nessas oportunidades a gente também trata da regularização fundiária. Você não imagina a quantidade de pessoas que vivem
naquele mesmo local, construir sua casinha e não tem um registro imobiliário, como agora em Paulinho Neves, um senhor de 92 anos me tocou no coração, ele dizendo, até que fim é meu, é minha casa, eu posso vender minha casa. E não é só vender, você pode tirar empréstimo dando a casa em garantia e você transmite direitos hereditários e não só possessórios. Imagina, quanto e nós tempo estamos fazendo esse trabalho isso, né? já desde o ano passado e está dando um resultado excelente. É a mesma coisa que é um trabalho da Corregedoria Judicial, é dar certidão de nascimento, as pessoas não tinham. Esse é outro trabalho também que eu Você sou não fã. é cidadão enquanto você não tem a sua certidão. Essa invisibilidade, E né, o tribunal está cumprindo isso com maestria. Até com a questão do teste de DNA, que é uma coisa cara, difícil, está tudo lá embutido nesse processo. E concluindo, como você falou, são esses trabalhos que nos animam a continuar lutando e continuar fazendo a coisa certa. Olha, eu sei que ficou muito assunto de fora que a gente precisa falar, que a gente precisa levar para a sociedade o trabalho que está sendo desenvolvido dentro dos gabinetes, que às vezes a gente não toma nem conhecimento. Por exemplo, esse vagão da conciliação, esse processo de ir na comunidade, isso todo mundo precisa saber, porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão ser beneficiadas. Acho que a informação tem isso. É isso que eu gosto, de passar uma informação que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante. E quando é feito por um tribunal de justiça assim, eu acho que tem uma visibilidade muito grande e dá uma credibilidade no serviço que está sendo feito. Acho que a gente vai precisar conversar outras vezes, porque a gente não esgotou a nossa pauta, tá? Ficou uma opção de coisa de fora que eu tinha voltado aqui, mas enfim, eu tenho muita dificuldade de adequar o tempo com o assunto, sabe? O tempo acaba, o assunto não, mas sinta-se convidado sempre. Tá? A gente está aqui à disposição e muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje e compartilhar todas essas informações. Eu queria agradecer e ressaltar o seguinte, essas iniciativas da imprensa, os meios de comunicação que são vocês, é muito importante, porque nós, como instituição, não temos essa verba de publicidade, isso é proibido. Assim, é então, verdade. vocês nos ajudam a divulgar. Não basta só fazer, precisa divulgar para ter resultado. E a gente tem conseguido. Pois é. Porque a gente faz convênio, só um rapidinho, por exemplo, vai fazer no município tal. O próprio prefeito, ele não tem nada de junto, ele manda um carro de som ir nas cidades, nos povoados mais longes, e trazer esse povo para participar. Fazendo o papel de publicidade que o TJ não tem como não pode fazer. Exatamente, então é isso. Pois é, a informação, dizem que informação é poder, e poder é isso, você ter a informação e fazer dela o que você achar melhor para você. Mais uma vez, bom dia e muito obrigado. Sinta-se sempre convidado. Bom dia, obrigado. E bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo todas essas informações de uma vez só no café de hoje. Tchau e até a próxima.